Vamos dar continuidade ao estudo da operação do motor. Nessa aula, então, o tema é o controle de velocidade do motor de indução. Na verdade, são métodos de controle de velocidade do motor. A ideia aqui, então, é definir apenas quais são esses métodos possíveis para se controlar a velocidade, né? Sem entrar em muitos detalhes sobre as técnicas de controle que podem ser utilizadas. Isso dependeria de um estudo muito mais profundo, né, de aplicação dessas técnicas ao motor, né? Então a ideia básica é entender quais são as variáveis que eu posso alterar para controlar a velocidade. Não exatamente como efetuar o controle, mas sim onde atuar. Então quem estuda máquinas elétricas tem que saber onde eu devo atuar para aplicar técnicas sofisticadas até de controle de velocidade. Então a gente parte da equação do rotor da máquina. Então a equação do rotor, da velocidade do rotor, é o menos S vezes a velocidade síncrona. Aí fica a pergunta, onde atuar? Como controlar a velocidade? Então é simples, né? Olhando para essa expressão, a gente observa que o valor da velocidade do eixo pode ser alterado simplesmente alterando o escorregamento da máquina, né? Mexendo no S. Ou alterando a velocidade síncrona. Então não tem mais jeito, apenas através do escorregamento ou da velocidade síncrona da máquina. Então já descobrimos que tem duas maneiras possíveis para se controlar a velocidade do motor de indução. Agora, através da velocidade síncrona, o que eu devo fazer para efetuar um controle, uma variação de velocidade? Aí a gente busca então a expressão da velocidade síncrona, que pode ser entendida como 2π vezes a frequência, dada em radianos por segundo, ou essa expressão em RPM, né, que é 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Bom, então para controlar, alterar a velocidade síncrona da máquina, uma opção é modificar a frequência. E uma outra opção é alterar o número de polos da máquina. Só essas duas. Então, para o controle de velocidade através da velocidade síncrona, podemos desdobrar em duas maneiras, frequência e número de polos. Vamos estudar então cada um deles. Frequência primeiro. O controle de velocidade através da frequência tem diversas técnicas, né, até muito sofisticadas para isso, que são usualmente, né, empregadas na indústria. A mais simples de entender é o controle escalar, né, que tem como premissa básica manter o fluxo magnético na máquina no entreferro constante e o torque máximo também constante. Lembrando então do circuito equivalente da máquina, a gente observa que a tensão induzida no rotor ela pode ser calculada por essa expressão, né, tirada lá do estudo de conversão eletromecânica de energia, né, que depende do número de espiras, da frequência e do fluxo. A ideia então é manter o fluxo constante. Como fazer isso? Lembrando que a dispersão do estator é muito baixa, né, então R mais JXS, isso é baixo, a gente pode até confundir então VS como E1, né? Eles são muito próximos ou até proporcionais. Então a equação do fluxo, né, trocando E1 por VS, ficaria como sendo VS sobre 444 N vezes F. Então, se VS sobre a frequência for constante, né, se eu conseguir garantir que a tensão dividida pela frequência seja constante, eu garanto um fluxo constante, como ideia inicial. E a expressão do torque máximo, ela depende do quadrado da tensão de Thevenin, né? Vocês lembram disso. E como manter o torque máximo constante? Só lembrando que a velocidade síncrona depende diretamente da frequência, por essa expressão, ou aquela do 120F sobre P. E a reatância indutiva da máquina, nós temos duas aqui, né? Elas também são proporcionais à frequência, 2πf vezes L, né? Tem a soma dessas duas indutâncias aqui. Então a gente observa que no denominador a gente tem o produto de frequência, né? Frequência ao quadrado. E no numerador a gente tem tensão ao quadrado.
Então, mantendo de novo tensão sobre frequência constante, né, a gente obtém torque máximo constante. Então, o objetivo aqui no controle escalar é manter o valor da tensão de alimentação dividido pela frequência utilizada sempre constante. Então, se eu aumento a frequência de alimentação da máquina, aumento a tensão de alimentação na mesma proporção. Se eu quero reduzir a frequência, eu reduzo a tensão também na mesma proporção. E qual seria então o resultado? Olhando o gráfico da máquina, né, a curva do motor, fica mais fácil a gente entender. O que significa manter V sobre F constante? Significa manter o fluxo da máquina constante e o torque máximo constante. Então, nós já vimos, né, mantendo o torque máximo constante, a gente pode alterar a velocidade síncrona da máquina, mudando a frequência, né, e a tensão na mesma proporção. Então, a ideia é deslocar o ponto de velocidade síncrona. Então, essa é a maneira com que a curva do motor se desloca, né? E considerando que essa curva é curva de carga, então a gente pode ter vários pontos aqui de velocidade do eixo da máquina, né? Alterando então a velocidade síncrona da máquina. Se a variação da velocidade síncrona for contínua, a gente tem um controle contínuo de velocidade da máquina, então. Se eu quero acelerar mais a máquina, eu aumento a frequência e a tensão na mesma proporção. Se eu quero diminuir a velocidade, eu faço uma redução da frequência e da tensão, ambas na mesma proporção também. Então a gente pode ter uma frenagem da máquina ou uma aceleração da máquina. Outra maneira de alterar a velocidade síncrona da máquina é através do número de polos. Então a primeira foi a frequência, a segunda é o número de polos. Mas como alterar o número de polos de uma máquina que já está construída? É possível sim. Então tem uma ligação chamada ligação da Lander, né, que inverte o sentido de corrente numa das bobinas de uma determinada fase. Isso é reproduzido para as 3 fases. Então tomamos aqui os terminais de uma bobina, né? A gente simplesmente invertendo o sentido de corrente, a gente passa de 4 polos, por exemplo, para 2 polos. Então a ligação da Lander permite alterar o número de polos, né, na fração 1 para 2. E na prática, o que acontece então? Eu tenho 2 opções de velocidade síncrona. Para a máquina, por exemplo, com 2 polos, 4 polos, ou 4 polos, 8 polos. Então, sempre na razão de 2. Né? E alterando também o tipo de conexão, Y, delta, duplo Y, duplo delta, a gente pode alterar também o tipo da curva, né? Com maior torque de partida, menor torque de partida. Então a gente pode fazer várias alterações e manter 2 pontos de velocidade síncrona. Então a gente percebe que o controle de velocidade aqui não é contínuo, né? Ele é discreto. Ou seja, ele tem 2 pontos de velocidade da máquina apenas. Então não há uma faixa de velocidade, e sim 2 pontos de velocidade. Uma velocidade alta e uma velocidade baixa. Esse tipo de controle é bastante usado em equipamentos de centrifugação, né? Máquinas centrífugas. No início da operação, você deixa ele em baixa velocidade, e quando a carga começa a ficar mais enxuta, né, quando o excesso de líquido já foi drenado, aí sim você passa para o dobro da velocidade para tentar fazer uma secagem melhor. Então, em máquinas centrífugas, isso é muito usado. Esgotamos então o controle de velocidade através da velocidade síncrona da máquina. A outra opção que nos resta então é através do escorregamento. Como fazer esse controle através do escorregamento? Tem 2 opções. Podemos atuar direto na tensão de alimentação da máquina ou na resistência do rotor, né? Que é típica para motores de rotor bobinado nesse caso.
primeiro, tensão de alimentação. Então, buscando a expressão do conjugado máximo novamente, né, que nós já exploramos isso em aulas anteriores, a gente percebe que o valor do conjugado máximo depende do quadrado da tensão. Então, nós temos aqui essa família de curvas, né, para vários valores de tensão. O limite aqui seria a tensão nominal, então a gente pode reduzir o valor da tensão nominal. Então, a curva do motor se desloca, né, para baixo, então a gente vai perdendo o conjugado de partida, né, sem alterar o ponto em que o torque é máximo, né? Então o valor do SM é constante sempre. E com isso a gente consegue um pequeno ajuste de velocidade. Essa então seria a faixa de controle de velocidade. É um controle contínuo, né? Mas não é tão extensa quanto o controle por variação de frequência. Ele é bastante usado principalmente em motores de pequeno porte, por exemplo, ventiladores, onde você tem um controle por variação de tensão. A outra opção, né, seria através da variação da resistência do rotor. Nós já estudamos esse método para redução de corrente, ele também é válido para ajuste de velocidade, né, controle de velocidade do motor. Como? Buscando então a expressão do escorregamento de máximo torque, a gente vê que o valor de escorregamento é diretamente proporcional à resistência rotórica, né? E pelas curvas já anunciadas em aulas anteriores, a gente observa que um aumento de resistência do rotor desloca o ponto de máximo torque para a esquerda, mas o valor do torque máximo se mantém constante, né? Então essas curvas ficam inclinadas, né? Mais inclinadas à medida que eu aumento a resistência do rotor. Isso nos dá também um ajuste de velocidade, né? Confrontando a curva da carga com a curva do motor, a gente observa que a gente desloca a velocidade do eixo, né? O importante aqui é lembrar que a velocidade síncrona não é alterada, né? Nós estamos alterando o escorregamento, não a velocidade síncrona. Então, com isso, a gente consegue uma faixa contínua de velocidade, mas uma faixa estreita, né? Não tão eficiente quanto o controle por frequência, que seria muito mais ampla. E outro detalhe também é que só é usado em motor de anéis, né? Motor de rotor bobinado. Motor com gaiola de esquilo, esse método não se aplica. Fazendo aqui um resumo, então, dos métodos de controle de velocidade, que nós partimos da equação da velocidade do rotor, né? Vimos que depende do escorregamento e da velocidade síncrona. Então, uma maneira é através do escorregamento, como? Pela tensão de alimentação, que vale para qualquer motor de indução, ou pela resistência rotórica, né? Que vale apenas para o motor de anéis, né? De rotor bobinado. Então, são as duas únicas maneiras de ajuste de velocidade pelo escorregamento. Atuando na velocidade síncrona, nós vimos que temos duas possibilidades também, né? Lembrando que a velocidade síncrona é 120F sobre P, podemos variar a frequência de alimentação, né? Então, o controle é diretamente proporcional ao valor da frequência aplicada, e podemos atuar no número de polos, né? Que aí já seria uma máquina especial, máquina chamada da Lander, que é projetada especialmente para isso. E era isso então. Aqui a gente encerra essa aula número 8. Tchau, tchau.